E aí, pessoal, beleza? Fala Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero conversar com vocês hoje várias coisas, várias reflexões. Aquela boa e velha rasgação de seda, esticando chicletes de todas as sortes e de todos os azares. Filosofando, pois de fato não estou numa realidade bélica, nem mesmo num estado de rua, nem mesmo passando fome, e assim posso reverberar pensamentos e sentimentos como se isso trouxesse alguma participação em ressignificações e resultantes de qualidade positiva. O que não deixa de ser, né? Não se descarta também essa realidade. Mas eu estou aqui com uma série de sentimentos tristes, numa sensação de impotência, numa sensação de insuficiência, de inabilidade. Mas, obviamente, o que me trouxe aqui para conversar com vocês é porque esses estados, eles não são o que de fato sou, o que também pode ser contraditório dependendo do momento. Mas hoje eu tenho conseguido aplicar uma perspectiva muito mais consciente, onde não importam algumas oscilações que eu esteja vivendo, elas não afetam eu estar no melhor momento da minha vida. O que começa a ficar um pouco difícil. E novamente eu percebi como é ridículo fazer isso. Vir aqui dizer de mim. É muito egocêntrico. Mas, novamente, é um paradoxo onde eu estou aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam-se seus próprios caminhos. Obviamente, eu sendo uma pessoa falha, cheia de erro e não sendo dono de nenhuma verdade, sem pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade, existe também essa criação de conteúdo para que possamos ampliar os conhecimentos, tendo ponto de partida o vício, a recuperação, mas todos os fenômenos da existência. Estou dizendo isso porque, curiosamente, né, assim como uma série de pessoas me acompanham e me trazem reais compartilhamentos onde realmente existe uma recíproca muito real, né, em receber esses níveis de carinho, poucas, mas vez ou outra aparecem algumas pessoas me trazendo alguns apontamentos, cara, que eles me incomodam. Mas, por ser uma pessoa que reflete principalmente em cima das minhas falhas e tento ser uma pessoa melhor, o que muitas vezes é colocado para mim em um comentário ou nos bastidores, em alguma reflexão, na verdade há tempos não acontecia isso. Também vem junto com algumas verdades, né? E eu recebi um comentário que, por mais que eu realmente receba, sabe, de uma forma onde sim, que bom que isso existe e que possa ser compartilhado, tanto que eu compartilho, mas foi dito, né, que no fundo eu só falo de mim e que aparentemente meus conteúdos não são tão sérios. Eu respondi de uma forma muito educada, assim, espero, né? E realmente eu disse o que eu tenho colocado aqui, que todos que se identificam e as interpretações elas são pessoais de cada um. E que com certeza as minhas faces e a minha presença aqui não é algo superficial e imediato para uma conclusão.
aos que se identificam e se permitem, né, consumir o que eu compartilho, enxergando também nessa proporção, é necessário uma continuidade, pois são assuntos bem profundos. E é em cima disso que eu tenho pensado, sentido, com algumas coisas que estão acontecendo. Porque eu entro em níveis tão profundos, em reflexões tão amplas. Tudo bem que na minha realidade, o que importa, né, são as práticas, as disciplinas, os feitos. Então, junto uma obcecada realidade pensante, em conversões até mesmo com os sentimentos, tendo uma participação emotiva, maior e mais forte ainda são os meus atos, pois eles correspondem ao meu juízo de valor sobre o que seria certo e errado, bom e ruim. Eu consigo operar independente dos meus estados. Eu estou dizendo tudo isso porque ultimamente eu percebo como de uma forma lúdica, vou trazer aqui uma visão para continuarmos com essa conversa bem prolixa e bem densa. Existe uma passagem no filme Matrix, que é um filme que eu adoro, onde o Neo está de frente com o arquiteto. E é muito legal porque o filme Matrix por si já é uma filosofia espetacular. E essa cena é uma cena que ultimamente eu tenho me identificado muito com ela, sabe? É quando o Neo enfrenta o arquiteto, dentro de uma sala com vários televisores, eles entram ali numa dinâmica, em cima da dramatização, e a cada televisor tem o Neo, e a cada provocativa do arquiteto, ou a cada desfecho ali na trama, aparecem os comportamentos do Neo, as reações do Neo, né? E por fim, até no momento presente onde ele está, junto ao arquiteto, no caso ali o que seria presente, né? Não numa relação do que seria real ou não real, mas a forma que se desenrolou aquela problemática, por assim entender, e como então ele se firmou em cima das possíveis versões. E o que eu tenho sentido é isso, né? Eu percebo que a cada quadro, a cada take, a cada momento no espaço-tempo, é como se eu tivesse, quando em presença consciente, a decisão por qual via seguir, né? Então, por exemplo, eu vou dizer aqui algumas coisas para também ficar clara essa conversa e não ficar tão vaga. Eu percebo que todas as coisas que eu estou vivendo hoje, elas, até mesmo numa relação interdimensional, multiverso, enfim, qualquer linha que chegue próximo dessa ideia. É como se, sei lá, 12 seres da minha presença estivessem habitando junto a mim. Em determinado momento, nessas 12 faces, uma regência tomasse a frente conforme a situação e atuasse naquele momento. E isso já nos traz uma relação de ônus e bônus, sacrifício e benefício, em cima inclusive de agentes, causas, consequências e etc. Sendo elas boas ou ruins conforme o meu juízo. Então eu percebo que, cara, em determinados momentos é como se eu estivesse repetindo as mesmas intenções, as mesmas frequências, vibrações, como se as manifestações elas
até mesmo fossem possíveis de outras formas, e por estar numa jornada de um conhecimento pessoal e tentando assim compartilhar o mesmo, eu percebo como eu tenho mantido uma mesma batida de um mesmo caminho, sabe? Só que é engraçado porque é como se eu conseguisse de alguma forma sentir as outras vivências que também são parte muitas vezes dos meus desejos, das minhas pulsões, dos meus instintos ou das minhas fantasias, dos meus fetiches. E aí é um pouco delicado porque se eu não conseguir equilibrar a presença daquele que eu decidi seguir, a minha presença que eu decidi seguir, eu não consigo estar de fato ao que eu decidi e ainda fantasiando, né, ou fazendo projeções de um futuro ou resgate de um passado, como se os outros caminhos fossem possíveis. E isso por si já é altamente subjetivo e também objetivo de alguma forma, mas único e exclusivamente filosófico, né? E para deixar mais claro, né? Eu percebo que por mais que eu lute e relute contra uma possível realidade subjetiva de uma arquitetura cósmica, a particularidade individual de cada ser, no caso, me colocando nessa romantização, a sensação que eu tenho muitas vezes é que me foi desviado alguns possíveis caminhos, pois talvez fossem caminhos nos quais eu viveria reais destruições. Eu possuo ainda uma série de possibilidades, oportunidades. Eu transito, a sensação que eu tenho é que eu realmente sou um ser transitante em diversos tipos de núcleos e células. E quando eu percebo que ainda alguns entendimentos de sacrifícios estão sendo vividos, eles são para que realmente existam grandes benefícios, como inclusive eu já estou vivendo. É que muitas vezes nesses estados, como eu estou compartilhando, eu não consigo enxergar com tanta clareza. Mas o fato de não enxergar com tanta clareza não anula o quanto eu já enxerguei os acúmulos somatórios de sentidos e propósitos, objetivos, focos, sendo vividos, inclusive, né? Assim como também os momentos bons e uma série de coisas boas que eu já consigo gozar. Muito frutífero, inclusive continuado. Então eu sei que é apenas um pequeno tilt. Mas a sensação que eu tenho é essa, que se eu fosse uma pessoa que tivesse com potência capital, por exemplo, talvez eu não estivesse vivendo essas reformulações, que por mais que eu me desconecte algumas vezes da minha essência sutil, da forma que eu acredito que seja, até pelas questões em falta, né, de uma estrutura como eu gostaria, de uma autonomia como eu gostaria, de uma independência financeira como eu gostaria, de uma consolidação de aspecto terreno, com as coisas de aspectos terrenos. Talvez eu não estivesse tão próximo a essas reciclagens cíclicas que eu faço dos meus valores. Novamente são fantasias, eu não sei. Ou talvez eu esteja sendo preparado, e aí entra na arquitetura cósmica, para poder ter estes frutos sem me perder. Porque hoje eu já consigo ter uma série de grandes ganhos de frutos de todas as sortes,
e não me perder. Eu posso, em alguns instantes, me desconectar, mas eu me conecto rapidamente. Em contrapartida, essas coisas elas são bem sufocantes, né? Como eu sou o meu objeto de estudo e, poxa, são 2 anos que eu estou atendendo, e, obviamente, desde 2010 escrevendo sobre abstinência, dependência química, vício, recuperação, mas sempre dentro de uma poética, uma visceral narrativa completamente intuitiva, inclusive. Todas essas coisas, elas me aproximam algumas comprovações hoje, que há 12 anos eu vivo, convivo, tenho, de um aspecto coletivo, uma série de realidades cruzadas, mas diferente agora, talvez até pela minha idade, eu esteja encontrando uma série de revelações, quando eu consigo me espelhar e também levar, né, e acrescentar com uma série de estudos e aprimoramentos e compartilhamentos, uma coisa muito parecida, cara. E que por mais que seja muito parecido em todos, várias coisas, existe realmente, cara, um mistério e um enigma em alguns adictos. Eu não diria nem todos os adictos, mas em alguns adictos. E novamente, não totalizando na adicção, sendo também a adicção mais um elemento de outros fatores, também de uma natureza misteriosa e enigmática, que em algumas pessoas, incluindo a adicção, se torna algo infinitamente insatisfatório, não importando o que a pessoa tenha ou não tenha, seja ou não seja, esteja ou não esteja. Então é necessário um trabalho contínuo, cara. Contínuo. Que fica cada vez mais leve conforme amadurece em idade, encontra uma série de ressignificações e recriações, né? E reconstruções em cima de valores e etc., né? Mas que sempre, em algum momento, em uma roda infinita, existe sempre uma mesma batida de insatisfação, de insuficiência, de impotência, de inabilidade. E essas coisas, elas são sensíveis porque, como eu disse, mesmo que isso seja uma coisa onde todos, muito provavelmente, sintam e vivam, o mistério e o enigma, na qualidade dessa pessoa que tem a adicção, também contribuinte aí a uma série de outras questões que também se estendem a umas questões subjetivas, quando não já assistidas, né, nas questões biológicas, hormonais, neurológicas, fisiológicas e etc., onde é perdido quase tudo que foi alcançado, trabalhado, sentido, pensado, vivido. E aí entra essa grande destreza do que eu estou compartilhando com vocês, né? Porque inicialmente que eu falei de um mínimo episódio onde nem mesmo houve algo grave, apenas um apontamento também pertinente, né, ao paradoxo de todas as faces que eu tenho, versus 500 pessoas que se identificam, encontraram suas próprias verdades e estão traduzindo as suas próprias verdades, estão criando seus próprios caminhos, nos quais eu me emociono, choro, sangro, dou risada, grito, fico em silêncio, cada um com o seu qual, aos seus momentos e etc. Então, se eu não tenho, né, esse nível de prática constante, de observação constante, esse trabalho que eu faço constante em mim,
eu me perco. Mas em um estágio onde eu habito de alguma forma um pouco mais instável, essas coisas elas ganham um peso e elas se acumulam com outras coisas, né? Hoje é sábado, dia 24 de agosto. E eu deixei meu filho num aniversário de amiguinhos da escola e eu fiquei triste porque meu filho tá feliz com essa festa a semana inteira. E agora ele gostou de um time de futebol. E eu não gosto de futebol. Tudo que eu assisto, se eu tô com alguém, eu assisto, começa a ficar legal, né? Olimpíadas mesmo. Não ligo pra Olimpíada, mas tava todo mundo assistindo, assistir foi legal. Então, futebol também. Mas veio, né? Porque ele convive com os amiguinhos e tal. E aí ele gostou de um time de futebol. E na festa era pra ir com as roupas de futebol. E obviamente é isso. O que eu apresento pro meu filho é jiu-jitsu, skate, rua, tatu, sabe? As músicas. E brinco, de um pinto, né? Os ateliês de arte. Então, geralmente, a criança acaba vivendo aquilo que os pais têm. Mas, assim como ele tá gostando de futebol, eu tenho explorado para ele. Falei, vamos assistir o jogo junto. Pô, vou ver se eu consigo, sabe, lembrar de bater uma bolinha com ele. Porque é uma coisa que não tá no meu radar. Mas agora tá nessa atenção. E aí, cara, eu acabei confabulando tanta coisa. Essa semana eu tenho, na verdade, vivido alguns dias um pouquinho mais sensíveis. Mas aqueles que me acompanham, obviamente, né, mesmo que seja completamente egocêntrico estar aqui falando de mim, poderá lembrar, né, quem me acompanha há um tempo, que diferente desse momento que eu tô, que ele tá um pouco mais chatinho, eu não tô com aquele peso que eu tava um pouquinho no começo do ano, assim, quando eu fiquei ali uns 2, 3 meses bem crespado. Então eu tô conseguindo trabalhar diferente. E aí nesse episódio eu acabei comprando uma roupinha do time de futebol que ele gosta, mas os dias foram curtos, não deu para eu procurar em algum lugar, até porque eu acabei tendo ciência que era para ir uniformizado poucos dias antes da festa. E aí eu comprei pela internet um uniforme e chegou, só que ele era grande, o uniforme era grande e não tinha numeração. E meu filho agora ele tá começando a ter as questões da própria vaidade, então ele quer escolher a roupa, ele quer, enfim, tá como ele entende que tá bonito, tá legal, que as pessoas vão gostar. E ele tava super incomodado que a camiseta tava bem grande e a gola bem aberta, né? E meu filho é igual a mim, magrelão, alto. E então tava parecendo, tava bonitinho, mas tava realmente fora de esquadro, tá ligado? Pô, as camisetas grandona, esbeiçada, e as roupinhas meio sem vergonha, que a roupinha baratinha, assim, e tal. Não é a original, oficial e pá. Aí, puta, beleza, eu cortei a camiseta dele pra ver se dava uma melhoradinha. E aí, beleza. Aí a gente foi comprar os presentinhos dos amiguinhos. E tudo isso entra numa grande complicação que é a realidade financeira. E foi em cima disso que eu acabei refletindo uma série de coisas e que se expandiu para essa grande filosofia que a gente está tratando. Primeiro que eu não sei o que é ter uma reserva financeira. Na verdade, eu nunca tive. Mas isso também é discrepante ao fato do ganho e do gasto. Porque muitas vezes é aquilo que eu sempre repito. Se eu ganho 1.000, 10.000 ou 100.000, o problema é se eu ganho 1.000, gasto 2, ganho 10, gasto 20, ganho 100, gasto 200. Então, novamente, eu que muitas vezes estou fora do esquadro. Mas, ultimamente, eu tenho alguns desafios, algumas dificuldades de qualidade financeira, ultimamente, há muito tempo.
Então qualquer coisa que fuja da régua tem um impacto. Então, uma festa de aniversário, entre algumas outras questões, elas já afetam e afetaram. E aí, de novo, eu fiquei chateado quando eu cheguei na festa, porque era uma festa onde você deixa as crianças, né, no local, com os pais dos aniversariantes e tal. Alguns tipos de festas assim, né? E tudo bem que é uma perspectiva do adulto, né? Mas tava lá meu filho com a roupinha toda esbeiçada, que ele quis ir, ele se entendeu. Eu deixei uma troca de roupa caso ele quisesse, mas aí não era de futebol. E obviamente, é aniversário, né? Então tava as crianças impecáveis, com uniformes oficiais, originais, lindos, que você olha assim no tamanho certo, tá ligado? E ficou lá meu molecão. Meu filho é cheio de vida, feliz, seguro. O moleque anda comigo, mano. Anda comigo em todos os lugares, velho. O moleque tá ligado em várias fitas. Ele tem autonomia de uns bagulho que, mano, talvez nem uma criança maior tenha. O moleque é 1000 grau, velho. E ele entrou de boa, tava relax. Eu que fiquei. Porque como eu tô meio. Nhé, aí eu fico meio nhé, né? Até porque é uma refração, na verdade é uma transferência, né, de aspecto espelhativo ao que eu estou vivendo para mim, né? Porque isso não tem nada a ver com ele. Só que aí tem uma associação que eu vou explorar aqui com vocês. Para quem pacientemente está aí comigo há quase meia hora, escutando falar de mim. Porque aí eu comecei a pensar, caralho, né? Eu vou falar de mim para poder conectar e a gente avançar e já entrar numa linha de encerramento. Eu tive uma infância onde meus pais eram muito novos, entre diversas outras questões que estão nos meus livros, inclusive. No meu primeiro livro, né? Acabei escrevendo, achando que eu ia morrer, então escrevi tudo lá. E eu tive na infância muita insegurança, muita timidez. Me achava feio, me achava muito branquelo, que eu cresci em Santos. Me achava pobre, porque eu não conseguia ter nada que as crianças tinham. E também isso já está dentro de uma narrativa que eu construí, que eu interpretei, registrei, que também não é de toda a verdade, né? Os aspectos de comparações, eles são sensíveis, tem que tomar cuidado com isso. Mas, enquanto criança, foi o que eu senti, né? Então eu lembro de mim, através dos esforços dos meus pais, sempre ter estudado em escola particular. Mas eu nunca consegui viver as coisas por completo. E quando viviam, era através de muitos esforços, como os esforços que eu fiz hoje pro meu filho. Porque para eu comprar o uniformezinho dele, do time de futebol que ele gosta, para ele ir na festinha, foi um esforço. E um esforço de uma coisa mínima, tá ligado? Então isso também foi vivido comigo. Onde, sei lá, eu queria ter um brinquedo tal, e tinha que esperar, ou tinha que fazer um puta de um movimento maluco. É isso que eu às vezes falo, sabe? Eu tenho um privilégio enorme das pessoas virem a mim e compartilhar as suas intimidades mais sensíveis, que muitas vezes vêm por dor, né? E às vezes quando a gente vê uma vitrine, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Eu tenho colocado essas provocativas, eu ser um branco, playboy, privilegiado, porque eu não me importo em dizer isso, porque nos bastidores eu vivo realidades que são bem diferentes. Mas tudo bem, porque o mundo está muito confuso com os aspectos de vitrine. E eu estou dizendo tudo isso porque meus pais fizeram algumas coisas para eu ter coisas enquanto eu era criança e eu conseguia reconhecer e entender aquilo e que são muito especiais, tá ligado? Talvez por isso que hoje eu consiga viver algumas coisas diferentes. E aí eu fico pensando nisso, porque às vezes eu hoje como pai, né, eu com certeza quero ter uma estrutura boa para o meu filho, educação, saúde, alimentação, as coisas básicas, né? Só que às vezes, cara,
o teto que eu esteja vivendo, ou o piso que eu tenha, eles talvez não sejam, na realidade, que eu penso que seria melhor. Mas ao mesmo tempo, se essas coisas elas não são vividas, elas começam a entrar em outras realidades das quais eu tenho muito respeito, não falo porque não vivo, e é muito triste, inclusive, apesar de eu conviver bastante há muito tempo com muitas verdades do que eu vou dizer, que são as pessoas onde a realidade delas são, sim, de escolas públicas, onde uma educação ela é muitas vezes ruim. Eu nunca entro nesses assuntos porque esses assuntos eles são muito sensíveis e entram em outras áreas, que são áreas inclusive onde muitas verdades são vividas, né? Mas somos cuidados às vezes então de um branco privilegiado sofrendo porque é playboy. Tudo bem, tá tudo bem, cara, tá tudo bem, né? Então às vezes é isso, porque aí eu cresci numa realidade que talvez fosse outra, através do piso e do teto que os meus pais podiam me dar, mas almejando uma boa educação, pelo menos, um local um pouco mais harmonioso, por exemplo. E eu trouxe dentro de mim uma série de rejeições, de humilhações, de impotências, de não ter, né? Mesmo através do suor dos meus pais para me passar isso. Então, ser pai, ser mãe, cuidador, é uma coisa bem difícil, cara, porque às vezes a gente acha que tá fazendo o melhor pra criança, tá ligado? E às vezes tá cometendo um grande erro, velho. E essa minha emoção é porque, cara, eu recebi todo o amor, mano. Todo o acolhimento, velho. Toda a estrutura, mano. E eu continuo sendo um cara perturbado, mano. Obviamente, né, todos os meus meios de comunicações, oratórias, as minhas narrativas, os meus discursos, os meus feitos, eles são muitas vezes mais lúcidos e mais coerentes, talvez, a uma proporção de valores, mas eles também não anulam as minhas dificuldades internas. E essas questões que eu estou dizendo é porque eu estou vivendo comigo, como eu disse. Caso você tenha se perdido, eu te trago. Porque hoje eu, aos 41 anos de idade, nessa minha jornada de 12 anos, com o vício de álcool e drogas e a recuperação, os aspectos migratórios, inclusive, ou alguns vícios determinantes de todos os azares, mesmo estando vivendo, é um gerundismo isso? Mesmo vivendo, eu acho. É que o estado para mim é sempre importante. Mas tudo bem. Mesmo vivendo esse estado do melhor momento da minha vida, que é real, eu me sinto assim. Eu percebo como em nenhum momento da minha vida eu tive uma autonomia, uma independência, uma estabilidade financeira. E por mais que eu não tenha alguns encantos, como eu já tive quando adolescente, no início da fase adulta, ao que corresponde, né, às questões do dinheiro, do capital, verba, espécie, enfim, patrimônios de todos os azares e todas as sortes. Hoje, eu continuo enxergando tudo isso como importante, pois eu também gosto e também quero. E na verdade tenho, é que muitas vezes eu não enxergo. Só que na verdade o que eu tenho não é meu.
não é nada meu. E o que eu tenho, ele não se mantém. O que eu tenho são infinitos e-mails, SMS, Zap e ligações, todo dia, mais de 10, de cobranças de todos os lados, de todas as formas, em cima de tudo que eu tenho. De pendências, de dívidas. É isso que eu tenho. E nada disso acontece sem que haja algo feito. Isso está acontecendo porque eu gastei o que eu não tinha, de uma forma que eu não devia, para saciar algumas outras questões, ainda nas tentativas de pertencimento, de prazer, de satisfação, e que também foram vividas, inclusive, em momentos de abstração absoluta, o que seria terreno, e também não foi sustentado. Então hoje eu tentei encontrar esses equilíbrios. Mas todas essas coisas fazem com que eu olhe para mim e veja mais uma meia furada. Eu não tenho um par de meia sem estar furado. Eu já nem uso pares de meia. Eu uso uma e eu vejo a outra, e vai. E assim, eu tô dizendo isso não é, ai, coitadinho, ou puta, vai, playboy com a mamãezada. Não, cara, só costurando, né? Tudo bem também, se quiser dizer isso. Às vezes, essas também são verdades. De novo, não tem problema, cara. Eu tô num propósito que ultrapassa a minha própria vaidade, a minha própria razão. E tá tudo bem, cara, né? De 500 que se identificam e encontram suas verdades, para um, ou que seja, 10, 100, outros 500, não tem problema, velho. Se uma pessoa se identificar e traduzir para sua verdade e criar assim seu próprio caminho, eu já tô contente, cara. Mas assim, eu, na minha particularidade pessoal, tenho me sentido, às vezes, muito próximo da minha infância. O que não é de toda a verdade, porque eu já consegui equilibrar isso de várias formas diferentes. São 41 anos de idade. Primeira vez que eu comecei a fazer terapia eu tinha 9 anos. Tem 20 anos que eu não paro de fazer análise, com algumas janelas curtas. Então, eu consigo trabalhar tudo isso dentro de mim. Mas em alguns hiatos, onde ao invés de furtar o tempo, sou furtado pelo tempo, eu volto neste local de fragilidade, de insegurança, em não ter. A sensação do não ter é horrível, pois eu posso estar rodeado de pessoas ou em casa rodeado de coisas, e se eu não estabelecer uma conexão comigo, eu não terei nada, porque eu não estou comigo. Mas independente das vias práticas e de todos os conhecimentos e etc., existem momentos que essas coisas não são possíveis de serem feitas, né? E a insuficiência, a impotência, a inabilidade, ela assalta, ela sequestra, nem furta nem assalta, ela sequestra a sanidade, deixando tudo em um grande tilt. E percebam, né, a quem bravamente aguentou 40 minutos da minha fétida vaidade, vai finalmente a grande revelação para que haja pelo menos algo fundamentado na nossa conversa. Tudo isso só está sendo possível pois eu tô sóbrio, abstêmio, nesse momento, sem vontade de usar, sem querer usar, sem fissura.
mais que isso, eu não estou dialogando com o suicídio. Apesar de ficar, às vezes, um aperto no peito onde parece que, cara, não vai dar mesmo para viver. Nem mesmo estou deprimido. Eu vou chacoalhar essa energia. Daqui a pouco, hoje é sábado, eu fiquei sozinho. Decidi fazer essa conversa, pois daqui a pouco eu vou ligar um som, fazer flexões, vou subir esse vídeo, vou atualizar a minha agenda da semana, preservarei-me em silêncio. Qualquer coisa, vou agitar alguma coisa, mas eu tô sem nem condições de pegar um metrô nesse instante. Mas então eu agitarei e transformarei tudo isso. Pois essas práticas e essas verdades são verdades que eu só tô vivendo agora porque tem 12 anos, mano, que eu decidi transformar a minha vida. E agora eu tô me permitindo transformar ela de novo, com novas verdades. E porque eu tô com 41 anos de idade, isso tem cada vez ficado mais claro para mim. Mais do que isso, porque assim como a mim mesmo eu consegui transformar e trabalhar todas as questões, como eu já disse aqui no vídeo, na relação da minha infância, o que eu estou enxergando junto ao meu filho, minha filha também, com as verdades que temos. Eu saí daquele momento quando deixei meu filho bem triste, pensando que, puta, como é que eu vou manter uma vida que eu não sustento, e daqui a pouco cada vez mais vão ter mais verdades nas quais eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, calma. Nem todo mundo é assim como sou. E talvez meu filho não seja, pois de fato ele já tem uma série de comportamentos diferentes. Tão logo, talvez ele não sinta a insegurança que eu sentia, pois o que eu tô achando que talvez exista nele é aquilo que eu sei que tem em mim. Então talvez eu não precise ficar sofrendo tanto, sem contar que, se cá estou, 41 anos, 12 anos limpo, vivendo uma série de coisas boas, me permitindo novas expansões, descobrindo novos limites, em uma transição onde, mesmo vivendo alguns momentos difíceis, eu tenho me sentido bem, eu tenho conseguido fazer as coisas, eu estou conseguindo fazer as coisas. Se é assim, com tudo que eu vivi, eu estou conseguindo hoje, independente das perturbações e das dificuldades, ter mais momentos bons e me sentindo cada vez melhor, a vida, dentro da sua arquitetura cósmica, ela também oferece oportunidade. Até mesmo para que, dentro de um aspecto educativo junto ao fenômeno da existência, se o meu filho que estava incomodado com a gola gigante da camiseta grande não ligar para isso, ou sentir isso, ele vai começar a aprender a lidar da forma dele com o que está acontecendo ali. E o que me trouxe uma segurança é porque ele saiu com os moleques já tirando uma onda e estava suave, né? Então sou eu, porque eu, com a minha meia furada, vou mostrar, senão vai parecer que eu tô... Aí, ó. Mano, o bagulho é isso. Se eu, com a minha meia furada, essa não tá, mas minhas calças sujas de cândida, minhas camisas já esbeiçadas, polo, camiseta, camisa. Às vezes me sinto mal, eu não consigo meter o louco e falar, foda-se que aqui o bagulho é nós, e saio e tiro uma onda assim mesmo. Não consigo fazer isso hoje? Pô, consigo.
Pô, é chato, eu queria meter um pano? Queria meter um pano, mas não tem, tô em style, mano. Tá em style, Paulozinha, passa. Se eu não rasgo esse verbo aqui, passou despercebido, mano. Como bacana aí, ó. Calça de caçador de borboleta, caque. Entendeu? É, mano. Tá tudo bem, vai aprendendo a viver. E por mais distante que fique, que seja e que pareça, se eu hoje estou aqui dessa forma, cara, é porque há 12 anos atrás eu não conseguia nem mesmo chegar perto desses níveis de entendimentos que com certeza foram anestesiados junto ao uso de álcool e drogas. Pois a insuficiência em viver, em existir, conseguir fazer as coisas, ela sempre esteve presente, né? Então hoje eu começo a sentir, a entender, a viver, né? Comecei a ter talvez uma nova perspectiva de uma vida, sim, somente num estado não tão bom. E dentro de todas essas reflexões, tudo ainda continua bem. E para fechar, só para conectar mesmo todos os assuntos, pois transitamos aí, eu retomo para fechar com a relação da passagem do filme Matrix. Eu sinto que, junto uma série de coisas que até mesmo são detalhes sutis junto a uma arquitetura e ou uma projeção invocativa de equilíbrio junto a intenções, não sei, né? Porque assim como o mundo digital, virtual, capta, né, através dos algoritmos, existe um mistério na vida que não está no algoritmo, né, que conecta também. Pois eu vivo isso constantemente. Ontem aconteceu algo que não tem nenhuma ligação de possível rastreio e direcionamento digital virtual, e o mesmo, obviamente, através da consciência coletiva, ou inconsciente coletivo e etc., que seria uma via um pouco mais explicativa disso, aconteceu algo que eu falei, caralho, se dentro desta potência, muita potência de uma pessoa, muita potência, se o mesmo que eu falei, por um acaso, num ambiente que não tem, jamais, não é uma coisa que eu falo, não é uma coisa que eu vivo, não é uma coisa que eu lembro. Aconteceu de eu falar de X pessoa, de X coisa, que é um bagulho, mano, gigantesco, de foda. E aí, horas depois, acontece, mano, dessa pessoa passar, parar, falei, e aí? Falei, caramba, pode parecer besta, mas é que é uma coisinha que acontece o tempo inteiro comigo em grandes células que, se dentro da realidade onde as minhas 12 faces, por exemplo, atuasse sem que houvesse um propósito e um sentido real do que eu realmente pulso e sangro muitas vezes para poder viver alegria, talvez eu não tivesse tanta naturalidade em alguns ambientes que eu já sou parte. Isso eu não vou explicar porque isso é muito sensível, muito íntimo e faz parte de uma realidade muito sutil que eu vivo. Por isso que eu aguento tanta rajada, porque independente dos mistérios e dos enigmas, os grandes esforços que eu faço para poder realmente estar em comunhão, numa egrégora, sabe, numa verdade muito real,
além da minha vaidade, além das minhas dificuldades, etc., é o quanto eu também sou presente em algumas áreas muito fortes. Então eu percebo que a cada nova decisão de um novo take, frame, pulo, enfim, desfecho que se segmentasse ali, as minhas decisões numa mesma batida, por mais duro que seja dentro de todas essas questões, inclusive colocando aspecto, mano, de tirar a vida, morrer, ficar deprimido ou voltar a usar descontroladamente, né? Quando não, dentro disso, entre as outras questões, ao natural primado existencialista, essa mesma batida está me colocando. Então é como se eu sinto que eu preciso me manter muito forte nisso tudo, compartilhar aqui sem problema nenhum, assim como nos meus livros, entre diversas outras coisas, estar cada vez melhor para os meus atendimentos terapêuticos, que estão melhorando, com certeza, né? Porque eu estou melhor comigo, inclusive, né? Mesmo que, independente do meu estado, nada afete meu modus operandi, eu vejo, hoje mesmo, só para terminar, tá? De vez terminar agora. Na mesma relação das possíveis sequências nos desfechos escolhidos. Eu hoje com meu filho, em vários instantes, já frustrado pelas questões que impactaram os aspectos financeiros e essas reverberações mais sensíveis que eu estava tentando separar e equilibrar elas, em alguns instantes o meu filho muito feliz a ir à festa, extasiante e tal, né, como uma criança, e eu meio que nessa bolinha. Em vários momentos ele falou, fez e tal, não sei o que, feliz, e eu tava aqui frito. Eu consegui em todos os momentos, pela presença consciente, ver que não importa o que eu tô sentindo, eu tô com ele, tô feliz, tô proporcionando o bem para ele. Ele ficou muito feliz o tempo inteiro, agradeceu tudo. E em nenhum instante eu perdi o tom de voz, ou de postura, ou de presença. E fazer isso é muito bom, cara. Porque essas coisas, elas fazem a diferença. Hoje eu faço isso de uma forma leve, mas eu condicionei muito para ficar bem com tudo isso. E cada vez que eu me vejo melhor com meu filho e com a minha filha, cara, eu consigo estar melhor com os outros, tá ligado? Inclusive a sequência, no vídeo anterior eu acabo falando isso. Então é um pouco desesperador. É como eu falo com as pessoas que eu trabalho, como eu falo com as pessoas que vêm a mim, é como eu falo com as pessoas nas minhas pequenas áreas que eu convivo, é como eu falo com as pessoas, enfim, de todas as formas. Eu falo, mano, eu sei que é foda, cara, mas continua tentando, mano, não desiste. Em várias questões, tá ligado? E olha só, né, agora eu entendi por que eu vim gravar com vocês e fiquei 1 hora aqui me emocionando. É porque muitas vezes é com vocês que eu me acho, cara. Eu tenho várias práticas e às vezes eu preciso seguir em todas elas e em algum momento eu encontro algo que me traz um alívio, porque eu nunca vivi momentos tão leves, mesmo que não pareça, como eu tenho vivido hoje. Eu vim para casa de metrô, andando, e eu lembro de ter ficado comigo mesmo, né? Não, mas eu preciso acreditar nisso, eu preciso acreditar que vai ficar tudo bem, eu preciso acreditar que tá tudo indo certo, eu preciso acreditar que meu filho e minha filha estão bem, eu preciso acreditar que tudo tá indo bem, né? Porque as coisas que são feitas para tudo isso estão realmente sendo feitas. Então, não importa o que eu esteja pensando e sentindo neste estado, talvez não tão bom quanto eu gostaria, mas ainda assim as coisas estão sendo feitas. Então eu percebi agora com vocês que, cara, realmente esse nível de estado, eu nunca imaginei que eu fosse viver. Por mais difícil que ainda sejam os dias, ele é muito melhor. Porque eu consegui fazer um pulo 12 anos atrás, e até mais anos, enquanto eu estava num uso diário e
somente mais destrutivo. E eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. Eu sei que eu estou conseguindo, né? Mas é muito forte também o aspecto da esperança, sabe? Então eu acho que é isso realmente que pode ficar compartilhado para quem bravamente me aguentou nessa odisseia homérica de 1 hora, vaidosamente falando de mim, mas também num paradoxo aí, buscando aos que se identificam as traduções de todas as sortes, para que, havendo o aspecto de uso, tente fazer alguma coisa para mudar, se assim estiverem dando. Aqueles que estão sem, encontre as suas verdades, né? E para todos os mais que vivem também as grandes filosofias ao mistério da vida, ao enigma da vida, possam também acalentar o seu coração, pois, de novo, repito, como tenho repetido, no fundo, estamos todos tentando ser feliz e amado, quando não compartilhar o mesmo. E por mais que tenhamos infinitas e diversas faces de qualidades ao pertencimento, pois tudo de alguma forma sempre encaixa no aspecto do pertencimento, não é à toa que os filmes, as músicas, as peças de teatro, os livros e etc. nos trazem as subjetividades que muitas vezes também são ditas em credos e linhas espirituais e etc. Ou talvez até mesmo uma simplicidade energética, que quando pertencemos a nós, assim estamos ao todo. E é engraçado porque é quando eu consigo me ver nos outros, eu consigo me ver melhor em mim, sabe? Mas aí a gente tem que aprender a fazer algumas distinções do que é nosso de fato. E toda essa minha jornada, nesse momento, tem sido muito curiosa, porque a sensação que eu tenho é que eu quero realmente, muitas vezes, fugir deste ambiente tão sensível, prolixo e intenso, né? Frágil até mesmo. E as vias mais coléricas, eufóricas, em distrações, aparentemente saciam melhor. Mas é tão somente quando eu consigo silenciar tudo isso e ouvir o que realmente estou compartilhando comigo, é que eu consigo melhor compartilhar com vocês. E isso também faz parte de uma verdade paradoxal na minha vida. Então fica aí esse compartilhamento e ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!